Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Arlando do canal Voz da Bíblia. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra maravilhosa. Eu quero falar sobre a chamada de Abraão. Mas antes de eu meditar com vocês sobre esse texto, que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, eu quero te convidar para você se inscrever no canal Voz da Bíblia. Eu estou muito feliz com o apoio de todos vocês, quero agradecer todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que colocaram a sua confiança na minha pessoa, e eu quero confessar para vocês que eu estou dando o melhor que eu posso no canal A Voz da Bíblia, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e trazendo a palavra de Deus para a edificação dos irmãos. Eu entendo que Deus me levantou nessa reta final para pregar, quebrar preconceito e falar sobre o final dos tempos, sobre arrebatamento, sobre ressurreição, quando vai acontecer, que época vai acontecer, e nós sabemos que já estamos na reta final para tudo isso. Mas eu quero agradecer vocês pelo apoio que vocês estão me dando no meu canal. Quero dizer que o meu canal é simples, eu sou um homem simples, mas o que eu faço, eu estou fazendo com amor, com dedicação, para a glória do Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus, a chamada de Abraão, ela marcou o início da história que revelou a origem do povo de Israel, do povo israelita, através do qual veio o Messias, o Salvador do mundo. Hoje eu quero falar um pouco sobre a chamada de Abraão, sobre as duas casas de Israel. Nós sabemos que Deus que criou essa história, essa coisa tão linda, tão maravilhosa, que construiu e começou a construção através de um homem, que hoje nós fazemos parte também dessa organização, desse povo eleito, desse povo especial, zeloso de boas obras, desse povozinho de Jacó, que hoje nós fazemos parte para a glória do nome do Senhor, que veio de um homem que Deus falou com ele, lá, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, e mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. E depois Deus mostrou para Abraão. O que eu quero dizer para vocês é algo importante. Deus chamou Abraão, fez promessa para ele, disse para ele que ia dar um filho para ele, e que a descendência dele seria como as estrelas do céu, e como a areia do mar. E depois Deus também falou com Isaac, filho de Abraão, e depois falou com Jacó, seu neto também, filho de Isaac, depois. Mas o que eu quero dizer é que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, que um deles é José, que foi vendido como escravo para o Egito, para os ismaelitas, e depois vendido para Potifar, o governador que fazia parte do governo, que era o homem mais poderoso do Egito. Depois de Faraó era Potifar, na época. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse projeto maravilhoso de Deus fez promessa para Abraão, e depois passou para Isaac, fez promessa para Isaac, e depois fez promessa para Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e um deles foi vendido, como eu disse, para o Egito, e lá no Egito José gerou 2 filhos, um chamado Manassés e outro Efraim. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero falar hoje sobre as duas casas de Israel, sobre a divisão do reino
de Israel. Eu quero falar para vocês, porque muita gente está confusa sobre arrebatamento, tem gente que está confusa e ainda estão naquele ensinamento pré-tribulacionista de arrebatamento antes da tribulação. E não vai acontecer, irmão. O arrebatamento só vai acontecer depois da tribulação. Mas eu quero falar sobre as duas casas de Israel, porque se os irmãos prestarem atenção na divisão do reino, sobre as duas casas de Israel, os irmãos vão entender e as profecias vão ser desbloqueadas para vocês, e vocês vão entender quando vai ser o arrebatamento, por que Jesus veio ao mundo, por que a graça veio ao mundo, e vocês vão entender que o arrebatamento realmente vai acontecer depois da tribulação. Só que é preciso estudar as profecias, estudar a Bíblia para poder entender. Mas o que eu quero dizer é que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, um deles era José, foi vendido para o Egito, e lá no Egito José gerou 2 filhos, um chamado Manassés e Efraim, que foi abençoado os 2 filhos de José por Jacó, mas a bênção ficou com Efraim, porque Efraim significa frutífero, né? E Deus fez promessa para Abraão, que passou para Jacó, que passou para Isaac, que passou para Jacó e passou para José, e José gerou Efraim, que significa frutífero, José significa ramos que se estende sobre os muros, e Efraim significa frutífero, que ia se frutificar e encher toda a terra através de Efraim. Aqui já está falando do que ia acontecer no futuro. Efraim, ele se tornou meia tribo, depois se tornou uma tribo muito grande, né? Porque era promessa de Deus sobre o frutífero, e essa tribo se tornou rei em Israel, junto com as 12 casas com as 12 tribos de Israel. Lá em Salomão, o reino foi dividido em 2 casas. Eu já tenho alguns vídeos que falam sobre isso, quando o profeta rasgou as suas próprias vestes e deu 12 pedaços para 10 pedaços para Jeroboão, que era efraimita, descendente de Efraim, e 2 pedaços para Roboão, filho de Salomão, quando Deus dividiu o reino. Porque Salomão pecou, Israel pecou, e Deus resolveu dividir as 12 tribos em 2 casas, entendeu? Por causa do pecado, porque Israel deixou de fazer a função que agradava a Deus, porque Deus queria que as 12 tribos unificadas fossem reis e sacerdotes sobre a terra, mas eles pecaram. Mas como Deus tinha um plano sobre os gentios, sobre eles no futuro, Deus lançou esse povo, as 10 tribos no meio das nações. E quando Deus dividiu o reino, aí começou já algumas dispersão. Mas quando foi no ano 70 depois de Cristo, porque quando Deus dividiu o reino, Deus disse que ia lançar eles, as 10 tribos no meio das nações, que eles iam deixar de ser povo, está escrito lá em Oséias, que eles iam deixar de ser povo, iam deixar de cumprir a função, que eles iam se misturar no meio das nações, que eles iam adorar ídolos, que eles iam oferecer os seus filhos para os ídolos, e assim aconteceu, né? Israel pecou tanto que eles ofereciam os filhos para os deuses estranhos, eram queimados e assim sucessivamente. Era muita coisa, muito pecado. Então Deus lançou eles no meio das nações. E no meio das nações, eles passou a ser escravo das nações, a ser oprimido pelas nações. Mas Deus disse que iria trazer de volta esse povo, iria unir eles novamente com a casa de Judá, e eles não seriam mais 2 casas, mas seria uma só casa, não seria mais 2 povos, mas seria um só povo, e Jesus seria o Deus deles novamente. O povo que não era povo, o povo que não chamava pelo meu nome, esqueceu de Deus, esqueceu das leis, esqueceu dos sábados, esqueceu das festas, dos tempos determinados, e aí eles se tornaram um povo mundano, um povo que adoravam ídolos e mais de escultura, mas Deus fez uma promessa que através de Cristo ele traria
Israel de volta. Aí Jesus veio ao mundo, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio ao mundo, cresceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem, e quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, e quando saiu do deserto, organizou a sua cúpula de obreiro, 12 apóstolos, e ele pregou durante 3 anos e meio, que o ministério de Jesus revela a grande tribulação de 3 anos e meio. Jesus também, quando ele estava parmilhando a terra da Palestina, ele viveu a tribulação dele na terra. 3 anos e meio de tribulação, foi perseguido, foi odiado, foi criticado, foi zombado. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas quando venceu os 3 anos e meio, ele foi morto, mas ele foi ressuscitado. Ele foi morto e foi ressuscitado. Aí, o que acontece? Ele mandou os apóstolos sair pregando, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os apóstolos começaram a fazer a obra, aí os apóstolos começou a grande obra, e Paulo foi chamado por Jesus, ele foi apóstolo do gentil. Quem era o gentil? O gentil era uma mistura das 10 tribos que estavam já sendo dispersas, que iria terminar de ser dispersa no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o filho de Vespasiano, invadisse Jerusalém, queimasse o templo, aquela coisa toda, levasse os vasos de ouro, de prata, a riqueza de Israel, de Jerusalém na época, ia ser levada para a Roma. É o que aconteceu. Mas aí Deus levantou Paulo, o grande pregador, né? Já tinha levantado Paulo já para começar, mas o povo de Israel foi disperso depois da invasão do templo de Israel. Lá em Israel, o templo e o próprio país de Israel foi invadido, né? E aí eles foram dispersos no meio das nações. Acabou de ser disperso no meio das nações, se misturou com os sírios, se misturou com a Arábia, se misturou com as nações do mundo, e as nações foram se misturando, e eles foram multiplicando, e esse povo está aqui no Brasil, está em todos os países do mundo, e o Senhor Jesus, ele ordenou, começa em Jerusalém, né? Quando ele ressuscitou dos mortos, vai à Judéia, vai a Samaria e vai até os confins da terra. E esse evangelho chegou aqui no Brasil também, e eu faço parte desse povo que foi, que está sendo resgatado. Você também está sendo resgatado pelo poder do evangelho de Cristo, para cumprir aquela profecia aí diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos nós hoje que aceitamos Jesus somos israelitas, porque nós aceitamos a Jesus, aceitamos a palavra de Deus e fomos enxertados na fé oliveira, e hoje fazemos parte do povo de Deus que está sendo resgatado para Jesus trazer de volta e unir as duas casas novamente. Mas essa unificação das duas casas de Israel, essa volta do povo de Deus, só vai se cumprir no final da tribulação, quando as duas testemunhas pregarem durante 3 anos e meio na grande tribulação, e depois as duas testemunhas também morrerão no final da grande tribulação. As duas testemunhas Efraim e Judá, eu já disse em alguns vídeos meus, que vão ressuscitar, vão ser mortas, porque a Bíblia diz que vai ser permitido ao anticristo fazer guerra contra os santos e vencê-lo. Deus vai permitir que ele vença a guerra contra a igreja, porque a igreja tem que passar por essa grande tribulação. As pessoas que viverem nesta época da grande tribulação, que faz parte da igreja, que vão viver a grande tribulação, dessa igreja e também de Judá vai ser tirada as duas testemunhas, 2 evangelhos, 2 povos que vão pregar, 2 grupos de homens e mulheres escolhidos por Deus, que vão fazer parte das duas testemunhas, que vão pregar no mundo para resgatar o restante, o rabisco, o restante que faltarem da grande, dos israelitas dispersos, que foram dispersos no meio das nações. Então agora, na graça, o evangelho está trazendo de volta, está unindo de volta as duas casas de Israel em uma só casa. Porque antes de Salomão, era só casa de Israel, era só uma casa só, era o Israel, as 12 tribos unificadas, todas juntas, unidas.
mas por causa do pecado foram dispersas, foram esparramadas no mundo. E através de Jesus, Jesus veio para isso, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas igual Jesus palmilhou 3 anos e meio no seu ministério, que foi a tribulação que Jesus viveu, porque Jesus também viveu a tribulação, até o Filho de Deus foi provado, foi atribulado, mas ele não desistiu, ele venceu. As 2 testemunhas também não vão desistir. As 2 testemunhas são uma tipologia de Cristo que vai viver na grande tribulação para resgatar os restantes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso que eu quero que vocês entendam. E as 2 testemunhas também fazem parte dos eleitos. As 2 testemunhas são igreja. Isso que eu quero dizer para vocês. São igreja. Tem pessoas que não estudam as profecias, não lê a Bíblia e não conseguem entender. As 2 testemunhas fazem parte da igreja, faz parte dos eleitos. Não só ela, mas os outros crentes que fazem parte da igreja, que não são as testemunhas, que não têm conhecimento certo para pregar com sabedoria para aqueles que estão com a mente poluída. Igual tem milhares de pessoas poluídas, com a mente poluída pelo pré-tribulacionismo, pelo calvinismo, pelo adventismo, por vários tipos de igrejas que são religiões, Eu não estou falando da igreja imácula, da igreja maravilhosa, da igreja, porque a igreja, a verdadeira igreja, eles não estão no meio da religião. A verdadeira igreja, ela pode até estar numa igreja no meio da religião, mas estão gemendo, porque são objetos lá dentro, são usadas pelos pastores, pelos líderes de igreja, são manipuladas. E Deus está enviando, levantando um povo com conhecimento certo nessa reta final, para quebrar esse preconceito religioso, para libertar os irmãos, para que eles venham ser libertos e entender e fazer parte também desse povo que quebra preconceito, que esse povo como eu hoje, que sou anti-religioso, eu não sou mais religioso, eu sou liberto pelo poder da palavra do Senhor, porque eu estudei Bíblia, estudo profecia, medito na palavra de Deus e recebi essa libertação. E Deus me levantou, eu tenho certeza, para trazer para vocês também essa palavra, para que vocês também sejam libertos da religiosidade. Jesus não vai salvar ninguém por causa de placa, irmão. Se vocês analisar bem, as placas e as religiões só trouxe confusão no mundo, dissensão, contendas, um falando do outro, cada um defendendo a sua própria placa. Pelo amor de Deus, irmão, abra os olhos, liberte-se dessa situação e comece a ser uma testemunha do Senhor, para levar a palavra de Deus, como as 2 testemunhas vão levar na grande tribulação, nos 3 anos e meio final. Elas vão ser usadas por Deus para pregar a palavra do Senhor. Então eu quero que você estude sobre as 2 casas de Israel, quero que você estude sobre as 7 festas de Deus, eu quero que você estude sobre isso, que se você estudar sobre as 2 casas de Israel, se você entender as 2 casas de Israel, você vai desbloquear a profecia, você vai entender os mistérios da palavra de Deus. Se você estudar as festas de Deus, que fala sobre os tempos determinados, você vai entender os mistérios revelados pela palavra do Senhor. Jesus sofreu tribulação, a igreja sofrerá tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vai vencer o mundo na grande tribulação se você for fiel. Não tema, meu irmão. A igreja não vai ser livre, a igreja que viver na época, né? Porque tem muitos irmãos que fazem parte da igreja que já estão dormindo. Muitos, se estiverem vivos na época, não vão suportar a perseguição da grande tribulação. Jesus sabe, ele já está recolhendo. Ele já está recolhendo. Se você quiser morrer depressa aí dentro de 10, 15 anos, se você continuar duvidando da palavra de Deus, desacreditando da palavra de Deus e achando que você vai ser arrebatado com um arrebatamento eminente, um arrebatamento secreto, eu tenho certeza que se você fizer parte da igreja, você vai ser recolhido já. Dentro de 10, 15 anos aí, você vai ser recolhido. Por que você vai ser recolhido? Porque Deus sabe que você não vai suportar a grande tribulação e você vai desviar, você vai entrar no sistema do anticristo, entendeu? No sistema da besta, vai aceitar todo o sistema mundial e você não vai ter parte na primeira ressurreição.
você não vai ser arrebatado, você vai fazer parte do reino da bênção, vai ser destruído pelas 7 taças da ira de Deus. É pela ira de Deus que vai acontecer agora no final da grande tribulação. O que eu quero dizer para você é para você entender que de um homem Deus fez essa organização toda, né? Formou as 12 tribos unificadas, depois dividiu o reino, dispersou o Israel, as 10 tribos junto com Efraim. Por isso que a Bíblia, Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. Os gentios são os israelitas dispersos, os israelitas que se dispersaram, misturado com Efraim, que se tornou o gentio de primeiro grau. Agora tem os gentios, filho descendente de Ismael, descendente de Esaú, né, de Edom, que esses são os gentios, e que é os gentios também, que é os gentios descendente de Jafé e descendente de Cã, que estão esparramados no mundo, entendeu? E tem o gentio de primeiro grau, que é o gentio descendente de Abraão, que foram dispersos na dispersão, e todas as levas que foram dispersas se tornaram gentios junto com Efraim. Uma mistura de efraimita com as 12, com as tribos que foram dispersas, se tornaram gentios de primeiro grau, que é esse gentio que Jesus está trazendo de volta. Só que através da pregação desses gentios de primeiro grau que estão voltando, está alcançando os gentios de segundo grau, que é os gentios descendentes de Ismael. Tem alguns ismaelitas que estão aceitando Jesus, alguns edomitas estão aceitando Jesus, alguns descendentes de Cã estão aceitando Jesus, outros descendentes de Jafé estão aceitando Jesus, entendeu? Por quê? Porque o plano do resgate, o plano da salvação estava no gentio de primeiro grau, que eram os israelitas que viraram gentio disperso. Esses que aceitam Jesus, que estão ganhando os outros. E esses outros gentios de segundo grau que aceitam Jesus também são unificados na fiel oliveira, que é o Israel de Deus, entendeu? E Deus está unindo novamente essas duas casas, que vai acontecer a unificação mesmo completa no final da tribulação, depois daqueles 45 dias de acréscimo, que vai acontecer ressurreição, que vai acontecer transformação dos corpos, que vai acontecer a ira de Deus, o julgamento das nações, e depois a entrada no milênio, festa dos tabernáculos, construção do templo de Ezequiel, e aí o reino milenial reinado por Cristo e a igreja. Então o que eu quero que você chamar a sua atenção, para você estudar sobre a divisão do reino, irmão. Se você estudar sobre a divisão do reino, sobre as festas e sobre os tempos determinados, você vai desbloquear a profecia e vai entender o que eu estou falando. Aí tem alguns irmãos que, pastor, deixa de pregar heresia porque você está falando, porque a igreja não vai viver a tribulação. Não vai viver como que não vai viver? É bíblico, irmão. Eu só quero que você deixe de ser papagaio. Deixar de ficar ouvindo essas mensagens desses pré-tribulacionistas que ficam pregando por aí, dizendo que a igreja não vai sofrer. A igreja vai sofrer. Jesus sofreu 3 anos e meio de tribulação. Só de Jesus vir aqui na terra se fazer carne já foi uma humilhação. E ele sofreu. Os apóstolos sofreram a tribulação dele. Paulo sofreu a tribulação dele, foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Natanael teve outro discípulo que foi cerrado ao meio. Outros foi tirado o couro vivo. Outro foi lançado de cima do pináculo do templo e outro morreu com uma marretada no crânio. E assim sucessivamente. Várias mortes aconteceram com o povo. Cada um sofreu a sua tribulação. Mas a igreja que viver na reta final, na metade da semana de anos de Daniel, que é a grande tribulação, ela vai viver a grande tribulação 3 anos e meio. E as 2 testemunhas que faz parte da igreja, ou você acha que as 2 testemunhas não faz parte da igreja? A não ser que você não acredita nisso. As 2 testemunhas vai pregar quando? Na grande tribulação, meu amigo. As 2 testemunhas vai pregar na grande tribulação. Esqueça esse negócio de arrebatamento secreto. O arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. O arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. Quando terminar a tribulação, Jesus vai ressuscitar os mortos. Ele vai descer, entendeu? Ele vai descer com os anjos
e vai ressuscitar os corpos. Ele vai descer, entre aspas, porque os anjos que vai fazer esse papel, o Espírito Santo que vai fazer esse papel da ressurreição. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito de Jeová, é o Espírito Santo que está em Cristo Jesus, o mesmo Espírito, entendeu? Jesus é o mesmo Espírito do Pai, ele é unido com o Pai, eles são um, é o Verbo que encarnou, e o Verbo é a palavra, estava com Deus e vivia com Deus antes que o mundo fosse formado, entendeu? Aí o Espírito Santo com os anjos arrebata, e a igreja, quando for ressuscitados os irmãos que morreram em Cristo, que faz parte da igreja, eles vão ser ressuscitados. Os que estiverem vivos, que faz parte da igreja, junto com as duas testemunhas, serão transformados e subirão. E lá em cima encontraremos o Senhor Jesus. É por isso que eles falam arrebatamento secreto. Está entendendo? Arrebatamento secreto. Só que eu quero dizer uma coisa muito incrível para vocês. Os mortos vão ser ressuscitados e vão andar nas ruas e as pessoas vão ver os mortos que ressuscitou. Os que morreram em Cristo antes, nessa época. Depois, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Depois, primeira ressurreição, pessoas vão ver, não sei quanto tempo tem aí, nesse meio aí, que tem coisa que não está revelada para nós, mas nós sabemos que vai acontecer assim. Mortos ressuscitam. Depois, nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Ele vai estar lá. O Espírito Santo e os anjos levarão. Entendeu? Agora, depois, quando ele tirar a igreja para o espaço, aí ele vem, depois que ele derramar as 7 taças dos 7 flagelos da ira de Deus, detonar com o reino da besta, destruir com o sistema mundial. Vai ser uma coisa incrível. Vai destruir com tudo. Tudo como edificou vai ser destruído. E aí depois ele desce quando ele estiver descendo depois ele detona tudo, entendeu? Junto com a igreja, com os anjos, miríades e miríades de anjos, como disse Enoque. E aí ele pega e julga as nações do mundo. Festa dos tabernáculos, casamento da noiva com o noivo, que é Cristo, na terra no começo do milênio. Esqueça aquela mesa que o povo prega lá no céu, aquela coisa maravilhosa. Aí os crentes estão lá, sentados naquela mesa, comendo a festa de 7 anos de duração, entendeu? Festa de 7 anos de duração, que eles pregam. E eu preguei isso, mas já pedi perdão para Deus, porque eu pequei muito em pregar isso, porque eu era como papagaio também. Eu ouvia o que os outros falavam, comprava livro, aquelas coisas todas, para me aprender. E aprendendo tudo errado, porque os caras vendiam, faziam aquelas mensagens maravilhosas nos livros, para vender o livro. Eu queria dinheiro, tá entendendo? Aí o que acontece? Eu também fui assim, mas Deus me libertou, porque eu comecei a estudar as profecias, comecei a entender a verdade da palavra de Deus. E eu fui levantado para falar para você. Eu quero que você estude, irmão. Não fique murmurando, ou falando mal, ou criticando, me chamando de... sabe, dizendo que eu estou pregando heresia. Não faça isso antes de você estudar. Eu te amo. Você é especial para mim. Você é especial para Jesus. Eu quero o melhor de você. Eu disse para você que eu fui levantado nessa reta final para isso. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu posso até ser recolhido antes da grande tribulação. Mas se eu estiver vivo na grande tribulação, eu vou confrontar o reino da besta. Eu vou confrontar o anticristo. Eu vou dizer para o anticristo, se eu tiver oportunidade. Eu vou dizer para o reino da besta, para as pessoas que viveram na época que faz parte da organização do reino da besta. Eu vou confrontar eles. E vou dizer que salvação somente em Cristo. Porque as pessoas vão acreditar no homem do pecado, porque ele vai vir como Messias. E depois ele mostra as unhas. E vai colocar uma ordem mundial que só ele deverá ser adorado juntamente com a sua imagem. Então eu quero dizer para você, adore a Deus, meu irmão. Examine as escrituras e cuidar nelas ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, diz a palavra do Senhor, que testifica de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer uma verdade. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Porque arrebatamento só depois da tribulação. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal. Dá o seu like. Não fique nervoso, meu irmão. Não fique nervoso. Porque tem crente que parece que
aquele ditado popular, o bofe dele é aqui no pé da goela. Ele ouve uma mensagem, aí ele já fica chamando as pessoas de que está pregando heresia, está pregando errado, entendeu? E uns falam cada coisa, irmão, mas eu estou aqui, eu amo essas pessoas do jeito que elas são. Eu não importa se você é crente, se você é espírita, se você é budista, se você é livre pensador, não importa se você é cristão do Brasil, não importa se você é adventista, se você é testemunho de Jeová. Eu não estou preocupado se você é Deus do amor, eu não sou preocupado se você é calvinista, eu não estou preocupado se você é católico, eu não estou preocupado com isso, eu estou pregando a verdade da palavra de Deus. Estou resgatando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você abrir o teu coração e ouvir hoje esta palavra e estudar sobre as duas casas de Israel, sobre as festas de Deus, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. E daqui a uns tempos você vai ligar para mim ou vai mandar uma mensagem para mim no seu comentário e vai dizer: obrigado, pastor, por ter me ajudado, ter me revelado a palavra de Deus, e o Espírito Eterno abriu a minha mente, e hoje eu estou entendendo o mistério do arrebatamento e da ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida. Me ajude. Não dinheiro. Eu não peço dinheiro, eu não trabalho por dinheiro. Me ajude com divulgação. Divulgue o meu vídeo, convide o seu amigo, o seu parente, para fazer parte do canal A Voz da Bíblia. Se eu crescer no canal, eu vou ter mais condição de me organizar, fazer mais vídeo mais bonito. Eu faço um vídeo simples, irmão, que é o que eu tenho um celularzinho simples. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante, ande. Em nome de Jesus, creia, seja curado do teu mal. Em nome de Jesus, se você tiver fé, pode colocar a mão em cima do teu coração. Se você sofrer do coração, você vai ser curado agora. Se você sofrer algum problema mental, vai ser curado agora. Se estiver sofrendo perturbação, depressão, qualquer tipo de coisa, vai ser curado agora. Deus me levantou para te abençoar. E eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Salvador, o nosso libertador. Não deixe de compartilhar, compartilhe, porque as pessoas, e pede para as pessoas se inscreverem, porque aí o canal vai crescer. E se o canal crescer, eu vou ser abençoado financeiramente um dia, e Deus vai dar mais e mais crescimento, porque nós vamos poder pregar, investir mais, e vamos poder alcançar mais almas, alcançar os nossos irmãos que estão dispersos por aí, que precisam crer, que estão agarrados com a idolatria, com a parecida, agarrados com imagem de escultura, estão defendendo. Não, a gente não adora imagem não, a gente só tem ela lá, só como uma imagem da pessoa, mas a gente não adora não, adora